Seja muito bem-vinda aos minutos mais importantes do resto da sua vida. Meu nome é Nájila Rosa e daqui em diante eu vou ser a sua mentora. E bom, se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque provavelmente você me ouviu falando do NR Academy ou no meu Instagram, @Nájila Rosa, ou no meu TikTok, @Nájila Rosa UFC, ou no meu YouTube, que é Nájila Rosa. E bom, se você veio para essa página aqui já querendo saber quanto custa, mulher, não perde tempo não. Arrasta aí pra baixo, vai lá embaixo que você vai ver quanto é que tá custando. Agora, se você clicou aqui para tentar entender que diacho que é esse negócio desse NR Academy, assiste esse vídeo aqui que ele não vai ser demorado, mas você vai sair daqui sabendo exatamente o que esperar e como que isso vai interferir na sua vida. No final desse vídeo aqui vai ter o relato da minha aluna, que ela mandou um vídeo pra mim de mais de meia hora só explicando todas as transformações que ela já tinha conseguido através do NR Academy. Não foi nem a atualização, foi só o NR Academy. E essa transformação também pode acontecer com você. O NR Academy é uma academia de desenvolvimento feminino, com foco em desenvolvimento pessoal, de imagem e financeiro. Especificamente nessa hora. Todo o material do NR Academy foi desenvolvido para que as mulheres consigam encontrar um equilíbrio na vida delas, em relação ao relacionamento delas com elas mesmas, em relação a relacionamentos pessoais e também a vida financeira. Porque qualquer uma dessas partes da vida de uma mulher, não só da vida das mulheres, mas principalmente, se uma dessas partes estiver desequilibrada, pode ter certeza que essa mulher vai estar mais insatisfeita do que o normal. E esses setores funcionam tão em conjunto que, se um belo dia estiver tudo bem e qualquer um desses setores, vida pessoal, imagem e profissional, se qualquer um desses setores desequilibrar, sair um pouquinho do eixo, todo o resto desanda. Mas a grande vantagem é que o inverso também acontece. Se tiver tudo um caos e você conseguir resolver pelo menos um desses problemas, é como se fosse um efeito dominó. Você resolve um e aos poucos você vai conseguindo encontrar soluções para resolver os outros também. A questão é, quando você não sabe resolver nenhum deles, fica muito difícil de você começar. E é para isso que o NR veio. O NR Academy nasceu há cerca de 2-3 anos mais ou menos, e de lá pra cá muita coisa aconteceu. Já aprendi muita coisa, já quebrei muita cara, já descobri que tem coisa que não é verdade, já descobri que tem coisa que não funciona, já confirmei teorias que eu achava que eram apenas teorias e realmente são verdades. Mas ainda assim eu não estava satisfeita com o NR. Eu já contei várias vezes pra vocês, tanto em live quanto nos vídeos, o porquê que o NR Academy surgiu. Ele começou sendo um simples, mero curso de maquiagem. Queria ensinar para as pessoas alguma coisa, queria fazer dinheiro pela internet. Falei, eu gosto de maquiagem, sou maquiadora, por que não lançar um curso de maquiagem? Só que o curso de maquiagem já não estava mais me satisfazendo, mesmo conseguindo fazer vendas, mesmo tendo alunas, eu não gostava do resultado que eu estava tendo como maquiadora, ensinando maquiagem na internet, porque eu sentia que era algo que eu podia entregar mais. Não era só aquilo que eu poderia oferecer para as mulheres. Então, eu falei, tá faltando alguma coisa. E durante o período que eu comecei a fazer terapia, eu fui entendendo o significado da terapia. Porque tudo bem que virou moda falar que você tá fazendo terapia. Entretanto, é uma moda que, se ela é explicada da maneira correta, muito mais pessoas adquiririam essa moda. Adquiririam, tá certo? Me perdoa. Mas com os meus 2 anos de terapia e o tanto que eu estudei sobre o assunto, porque de fato eu desenvolvi gosto por isso, porque eu vi a transformação acontecendo em mim. E eu queria entender o que estava acontecendo, qual o processo que eu estava passando na terapia para saber o que estava acontecendo comigo. Então eu conversava muito com minha terapeuta sobre esse assunto, comecei a tomar gosto pela coisa, comecei a estudar sobre esse assunto. Eu comecei a estudar sobre psicologia, sobre sociologia, antropologia, que foi o maior boom que aconteceu na minha cabeça de informação, foi quando eu comecei a estudar antropologia. Tem outras áreas também que estudam o comportamento da sociedade, o comportamento das pessoas, da mente humana, enfim. O que tudo isso tem a ver com maquiagem? É que eu comecei a entender alguns porquês de algumas mulheres quererem fazer o curso de maquiagem comigo. Era sempre 2 extremos. Ou realmente era uma mulher que só queria aprender a se maquiar para poder não ter que gastar mais com maquiador todo fim de semana que for sair para uma festa. Ou era uma mulher que não estava satisfeita com o que ela estava vendo no espelho e ela queria alguma forma de maquiar a situação para parecer que ela estava bem, para parecer que ela era melhor, que ela era mais bonita, mas ela precisava da máscara, que era a maquiagem. E eu não gosto de estar contribuindo para isso. Eu não gostava de saber que eu estava ajudando uma mulher a construir uma personagem para a vida dela. Um personagem de que tá tudo bem, um personagem de que tá tudo tranquilo, quando na verdade não está tudo bem, não tá tudo tranquilo, a gente tem um baita de um problema para resolver. Então eu entendi que muitas mulheres usavam a maquiagem da maneira errada. E você pode pensar, Nájila, o que você tem a ver com isso? É só você vender o seu curso, fazer o seu trabalho e tá tudo certo. Não teria problema nenhum se um pedacinho meu, mas um pedacinho bem pequenininho mesmo, não se importasse com as mulheres. E
eu me importo porque, afinal de contas, eu não apenas sou uma mulher, como eu sei exatamente pelo que nós passamos de verdade. Eu já vivi muita coisa nesses meus 24 anos que muitas mulheres de 30 e 40 não viveram. Eu já passei por muitos setores diferentes, muitas áreas diferentes na minha vida, que me fizeram enxergar o quão mais difícil é você ser mulher na sociedade atual. E eu não vou colocar a gente como vítima de nenhuma dessas coisas não, mas fica muito mais fácil quando você entende os seus porquês. Por que ser mulher é mais difícil? Por que é mais difícil você conseguir, sei lá, um trabalho X do que um homem, por exemplo? Por que tais coisas são mais difíceis? Eu saí completamente do assunto, por que eu tô falando disso? Então, por me importar com as mulheres, eu queria fazer com que elas entendessem, olha, você vai ficar linda maquiada, só que essa maquiagem, ela não vai resolver esse problema que você tá tendo aí agora. Seja problema de distorção de imagem, enfim, eram vários problemas que elas tinham. Acabou que deu certo. Eu consegui orientar essas mulheres. Algumas foram pra fazer pra parte de terapia, que inclusive faziam terapia com a minha terapeuta. Outras foram pra outro rumo, mas o curso foi suficiente pra elas conseguirem se desenvolver. Mas a grande questão é que eu consegui tirar um peso da minha consciência, que era de não estar contribuindo pra uma parte ruim da vida das mulheres. Que é justamente essa questão da gente se olhar no espelho e não gostar do que tá vendo. Mas por que você não está gostando do que você está vendo? Essa é a grande questão. Então, durante um bom tempo, eu tirei de circulação o curso de maquiagem e então criei o NR Academy, que até então era só apenas maquiagem e desenvolvimento pessoal. Mas ainda era um desenvolvimento pessoal muito raso. Com o passar do tempo que eu fui estudando mais, eu fui adicionando mais conteúdo lá dentro sobre desenvolvimento pessoal, coisas que de fato as mulheres poderiam fazer para melhorar questões de autoestima, autoaceitação, autoconfiança, enfim, tudo que é necessário para que você se sinta satisfeita consigo mesmo. E por mais que pareça impossível, levando em conta o quanto que nós mulheres somos insatisfeitas, acredite, é possível você estar satisfeita consigo mesmo, desde que todas as coisas estejam em equilíbrio. E como eu falei, tivemos a parte de maquiagem, a parte de desenvolvimento pessoal, só que ainda assim eu não estava satisfeita. Eu queria mais alguma coisa. E o que era esse mais alguma coisa? A ficha pra mim caiu do que eu deveria oferecer quando uma aluna mandou uma foto pra mim maquiada e a maquiagem tava linda. Só que quando eu vi a foto, eu achei que ela estava, testando. Tipo assim, eu tô em casa, vou pegar aqui as maquiagens, vamos ver, vamos pegar aqui o curso, vamos ver aqui as aulas e vamos ver se eu consigo reproduzir. Eu achava que era isso. E aí ela falou assim, então, acho que era uma festa, eu não me lembro de que era, mas era uma festa. Ela tava indo pra uma festa. E eu olhei assim, parecia muito destoado. O rosto dela, do cabelo e da roupa. Parecia que no rosto eu via a personalidade dela, porque a gente conversava bastante, eu converso bastante com as minhas alunas. Então no rosto eu via a personalidade dela, quem ela era, mas o cabelo não tinha nada a ver, a roupa também não. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Na época eu tava estudando muito sobre temperamento e sobre arquétipos. E eu comecei a entender como que as roupas influenciavam em tudo isso, porque eu já entendia sobre visagismo, que é uma das coisas mais importantes da maquiagem, se não a mais importante. Não, a mais importante é a colorimetria, que também é uma coisa aí que muita gente perde. Mas estudando visagismo, temperamento e arquétipo, que não tem nada a ver com o arquétipo da sereia, da Cleópatra, não tem nada disso. O arquétipo que eu tô falando é com base na psicanálise, tá? É uma coisa realmente, um estudo que foi feito por trás de tudo isso, né? Aquelas coisas, histórias de TikTok que a gente vê, não. Eu estudando tudo isso, eu comecei a entender o significado de todas as roupas, tudo que você coloca em você. Você pode estar olhando esse vídeo aqui agora e pode estar pensando, ela tá arrumada porque ela tá gravando um vídeo. De fato, mas existe um porquê de ter uma luz azul aqui no fundo. Existe um porquê do pedacinho do meu computador tá aparecendo, a minha garrafa de água tá aparecendo, o porquê de eu estar de coque, o porquê da cor da sombra que eu estou usando, o tipo de maquiagem que eu estou usando e a roupa que eu estou usando também. Tudo isso daqui tem um porquê. E a questão é que muitas vezes a gente não sabendo os porquês que já existem, independente da gente acreditar, independente da gente saber sobre esse assunto, é que cada coisa comunica uma coisa. Então quando eu vi a foto daquela aluna toda maquiada, rosto lindo, maravilhoso, sorriso encantador, e eu vi a roupa totalmente destoando, eu comecei a pensar, talvez tenha como eu ajudar elas com a parte de roupa também. Questão de definição de estilo, paleta de cores, o que vai dar certo pra você. Eu mergulhei nesse universo de imagem pessoal como um todo, não apenas maquiagem, que era a parte que eu já sabia, que eu já ensinava, mas a parte de roupa de verdade, estilo e tudo mais. E eu comecei a ver que não... Nossa, ficou alto isso aqui. Que não apenas as minhas alunas não estavam com um visual condizente com quem elas realmente são, como eu também não estava nada coerente com aquilo que eu dizia ser e que acreditava ser, que eu me descobri na terapia. Então, qual foi o processo que eu achei que seria interessante a gente implementar e que realmente deu certo? Todas as alunas gostaram bastante dessa forma de ensino. Foi o seguinte, vamos primeiro
definir quem você é, a parte de desenvolvimento pessoal. Vamos descobrir quem é você. Quais são os seus gostos? Vamos tentar tirar um pouquinho as influências externas, influências de TV, TikTok, BBB, Instagram, YouTube, não sei o que, blogueira, blá blá blá. Vamos tirar um pouquinho as influências do lado. Vamos descobrir quem é você. Renata, Ana, Beatriz, Giovana, Andréia, Larissa, Luísa. Quem é você? Vamos descobrir primeiro quem é você. Quais são os seus gostos, sua personalidade. Depois disso, a gente vai estudar como colocar tudo isso que você realmente é no teu visual. Como assim? Muitas vezes eu tive, na época que eu fazia consultoria de imagem, que hoje em dia eu já não faço mais porque eu quero me dedicar 100% ao NR. Mas quando eu fazia consultoria de imagem, o que mais acontecia era eu encontrar uma mulher em uma posição de trabalho, vamos usar esse exemplo, uma posição de trabalho onde ela precisava ser vista como autoridade, precisava ser vista como alguém séria, entendeu? Uma pessoa que você respeita, mas que ela não conseguia transmitir isso, tanto por conta das roupas e o quesito geral de visual, quanto por conta da personalidade dela. E tinha uma coisa que ela falava pra mim, que sempre que foi assim, aquele start pra eu falar, não dá pra copiar e colar. Que foi o seguinte, Nájila, eu trabalho aqui, eu sou supervisora disso aqui, todo mundo tal, nananana, só que assim, eu não funciono com um blazerzinho preto e o cabelinho partidinho no meio. Essa não sou eu não me sinto bem com isso. Eu falei, e você tá certa, porque realmente isso não tem nada a ver com você. Eu tô conversando aqui com você e eu sei que você não é isso. Né? Aquele famoso, se você quer parecer séria, bota um blazer e parte o cabelo no meio. Se você quer parecer sexy, bota o cabelo pro lado, faz umas ondas, passa um batom vermelho e bota um decote. Exemplo, tá? Tô só chutando. Então, na consultoria de imagem dela, era necessário a gente adicionar peças, mas também cores. E essas cores a gente precisava definir a paleta de cores dela. E as peças, as formas que a gente precisava adaptar a ela, a gente descobriu de acordo com o visagismo, de acordo com o estudo do corpo dela. Então a gente conseguiu, dentro do NR Academy, associar uma coisa com a outra. Primeiro, saber quem é você de verdade, sem aquele estereótipo do que os seus pais esperam que você seja, ou que eles esperam que você conquiste, que você alcance, porque tudo isso vai interferindo na forma como a gente se vê também. Então, você descobrir como você se vê. E descobrir se a forma como você se vê é a forma real que você é, porque muitas pessoas têm uma seríssima distorção, muitas mulheres especificamente, têm uma seríssima distorção de imagem, na qual elas não conseguem se ver no espelho. Elas veem o que o pai dela fala que tá feio, o que a mãe dela diz que é errado, o que o meio que ela vive diz que ela não pode fazer, ela não enxerga quem ela é. Então, depois de definido quem ela é, a gente começa a colocar tudo isso pra fora, na parte de imagem pessoal, cabelo, maquiagem, tudo isso. Mas a gente não pode ser hipócrita. E eu sempre uso exatamente essa mesma frase. A gente não pode ser hipócrita achando que o fato de você estar bonita, atraente e segura de si vai ser suficiente pra sua vida. Infelizmente, a autoconfiança não paga a conta, a menos que você use ela pra alguma coisa. Então, começou a surgir essa questão. Teve uma consultoria de imagem que eu fiz, que teve uma aluna minha que falou assim, Nájila, muito obrigada. Uma consultorada minha falou assim, muito obrigada e tudo mais. Quando eu tiver a condição, eu compro as coisas pra fazer. E na época da consultoria de imagem, eu precisava do prazo de 30 dias pra mostrar de fato a transformação dela. Então, tipo, eu tinha as fotos do antes, só que como ela precisava ainda ver quando ela ia conseguir dinheiro pra poder fazer a transformação, sei lá, às vezes ela queria mudar o cabelo, queria mudar o guarda-roupa, queria comprar maquiagem, e não tinha grana pra isso, acabava que o depois eu nunca tinha, porque ela não tinha como comprar maquiagem, como comprar não sei o que, como comprar. Ela fazia o investimento na consultoria, que na época a consultoria, ela começou baratinha, começou com R$300, e a última consultoria que eu fiz, se eu não me engano, foi R$1.500. Então, assim, chegou ao ponto das mulheres começarem a chegar até mim, pagando 800, R$1.000. Ela fazia o investimento, mas não sabia tipo assim, ela tinha as informações, mas não tinha os recursos necessários pra colocar aquelas informações em prática. E eu via também isso acontecendo no curso, porque cadê as fotos dos antes e depois? Cadê as meninas fazendo, de fato, a maquiagem? Cadê as que diziam que queriam fazer terapia? Por que elas ainda não estão fazendo? E tudo, a resposta de tudo era exatamente a mesma coisa. Falta dinheiro. Eu falei, cara, eu já tô nesse meio da internet tem muito tempo. Eu sei como fazer dinheiro na internet. Eu já consegui entregar resultados para outras pessoas na internet, já consegui ter os meus resultados na internet também. Com isso, eu primeiro coloquei o que eu sabia de verdade, que era vender curso. Eu falei, olha, vou ensinar vocês como vocês vão desenvolver um produto e como vocês vão vender ele. As estratégias de marketing, o que era necessário para tudo isso. Coloquei todos os conhecimentos de todos os cursos que eu já fiz. Coloquei tudo dentro do NR Academy. Só que aí foi vindo outras necessidades também.
Como, por exemplo, Nájila, eu não gosto de aparecer. O que eu vou fazer? Coloquei lá dentro também as formas que as minhas alunas poderiam fazer pra conseguir fazer dinheiro sem ter que aparecer. E tinha outras que falavam assim, Nájila, esse negócio de trabalhar pela internet, gravar vídeo, não sei o que, Nájila, isso não é pra mim, entendeu? Não dá certo pra mim, eu não quero fazer isso, mas eu quero uma coisa. Depois da criação da minha empresa com meu namorado, que eu já falei dela várias vezes, tanto no Instagram quanto no TikTok e tudo mais, depois que a gente criou essa empresa, eu finalmente consegui colocar em prática uma habilidade que eu sempre lutei muito contra pra eu colocar ela em prática, porque eu sempre achei que eu era muito ruim. Que tem a ver com venda também. Só que no caso da nossa empresa, é a venda de prestação de serviço. Que é basicamente você anunciar um serviço, falar com a pessoa no WhatsApp, que inclusive o WhatsApp da empresa está aqui aberto, inclusive acabou de chegar um cliente, eu tenho que responder ele aqui agora, e você fazer o orçamento dos seus clientes, seja de qualquer serviço que você possa oferecer, desde que você entenda as ferramentas necessárias para poder conseguir fazer o tráfego, fazer o marketing muito bem feito, e você conseguir fazer um atendimento de vendas, saber fazer um pitch de vendas muito bem feito, dá para fazer isso tranquilamente. Tanto que no primeiro mês da nossa empresa, atuando no ramo que ela está atuando hoje de fato, a gente conseguiu faturar quase 10 mil reais. Então, assim, dá pra fazer. Com um ticket baixo, tá, gente? Nosso ticket é de média 150 reais. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças pra você fazer. Não é impossível de você fazer. Só que você só precisa ter paciência. E eu não vou fazer aquele discursinho de internet, de que com apenas o seu celular, 1 hora por dia, sem investir R$1, você vai fazer dinheiro, porque isso é mentira, tá bom? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. No momento atual, só um parênteses em relação a tudo isso, pra vocês não caírem em nenhuma conversinha, mesmo que vocês não sejam minhas alunas. Falei no início do vídeo que dali em diante, eu seria a sua mentora. Então eu tô aqui te auxiliando, que é o seguinte: foi-se o tempo onde somente o orgânico era o suficiente pra você trabalhar na internet. Quem vive de orgânico é planta. Basicamente, é necessário que você faça sim um investimento em tráfego, só que você não começa logo de cara botando 72 mil reais pra você fazer isso. Você começa de fato de pouquinho em pouquinho, só que tem o jeito certo e o jeito errado de começar. O jeito errado, você vai torrar dinheiro, você não vai ver R$1 voltar pra sua conta. E o jeito certo, você começa a ver o jogo mudar. Esse jeito certo, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele não é difícil de ser feito. Só que por que eu relutava tanto pra fazer isso? Porque eu sempre me considerei uma péssima vendedora. Justamente porque eu sou muito sincera. Eu falo o que eu tenho que falar. E tem cliente que não gosta. Tem cliente que não gosta de você explicar as coisas. Ele só quer pagar e ter o resultado. Só que às vezes o cliente não vai ter o resultado que ele tá querendo, mas mesmo assim ele quer que você faça. E aí você faz, porque você tá precisando do dinheiro, na maioria das vezes, e você chega num resultado que seria o seu resultado padrão, mas pro cliente ainda não tá suficiente. Eu não sabia como contornar essas adversidades, eu não sabia como resolver esses problemas. E, principalmente, antes de abrir essa empresa que eu tenho agora com meu namorado, eu não sabia como, de fato, na prática, eu sabia coisas que eu deveria fazer, mas eu não sabia como, na prática, eu iria fazer o registro de uma empresa, lidar com o financeiro, fazer a contabilidade. A única coisa da contabilidade que eu não faço é a declaração de imposto, que aí é com o meu contador mesmo. Inclusive, eu tô xaropando ele o tempo inteiro pra ver se ele grava uma aula com a gente dentro do NR, mas essa é a única parte que eu, Nájila Rosa, não faço, que é a parte de declaração de imposto, essas coisas aí. Todo o resto sou eu quem faço. Então, essa questão de você criar um negócio na internet não é postar vídeo, não é postar foto, não é ser TikTok, é fazer dancinha. Um trabalho na internet é um trabalho tão sério quanto o trabalho do teu chefe onde você tá trabalhando hoje. Se você estiver trabalhando, porque aí se você não tiver, pega de referência aí quem estiver trabalhando perto de você, tá bom? Mas o que eu quero que você entenda é que nenhuma dessas áreas dá pra ser desenvolvida de maneira isolada. Não ache que porque você vai fazer 10 mil por mês, vai estar tudo bem. Porque se você estiver vivendo um relacionamento ruim, se você não gostar de você mesma, você não se acha... A aula que todas as minhas alunas, sem exceção alguma, mais de 1.500 mulheres já passaram pelo NR aqui, e a aula que todas elas batem na mesma tecla falando, essa aula vale o curso inteiro. É a aula de senso de merecimento. Nessa aula, eu te mostro o quão influenciada você foi a acreditar que você é nada, a acreditar que você não pode ter as coisas do bom e do melhor, a acreditar que você sempre vai ter que começar pequeno, de baixo, que nem a maioria das pessoas falam, né? E as pessoas não querem que você comece de baixo. As pessoas querem que você
vá pra baixo e continue lá embaixo. Aquele famoso querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Existem várias frases que são veladas ao longo da nossa vida inteira e que muitas vezes, infelizmente, até mesmo nossos pais dizem isso, não de maneira para nos prejudicar, mas tentando nos proteger, porém apenas reproduzindo comportamentos que eles também herdaram da família deles, dos pais deles, da mãe deles, enfim. E são crenças que a gente precisa tirar, sabe? Aquela famosa crença limitante que todo mundo fala sobre, mas ninguém sabe explicar o que é. É justamente sobre isso que a gente fala na aula sobre senso de merecimento. No NR Academy atual, é a segunda aula do curso. Dentro dessa aula, a gente já começa quebrando padrão. Você não tem que, por exemplo, ser pobre como seus pais foram. Você não tem que viver no mínimo. Você mulher não tem que deixar de comprar a sua bolsa do sonho, por exemplo, porque fulano falou que é futilidade porque tem não sei quem passando fome lá na África. Comprar ou não comprar a sua bolsa não muda absolutamente nada na vida de qualquer outra pessoa. O que vai fazer a diferença é o que você faz em relação àquelas pessoas, não o que você faz em relação a você. Você é importante, mas você não é tão importante a ponto de que as decisões que você vai tomar para sua vida vai, nossa, mudar o mundo. Não vai. Se você não fizer para mudar o mundo, de fato não vai. É uma frase que eu sempre falo para as minhas alunas: você é importante, mas nem tanto assim. Tem gente que pensa: não, Nájila, não vou abrir a minha loja, por exemplo, porque senão fulano vai falar que fulano não paga tuas contas. Fulano não resolve os seus problemas. Não é da conta de fulano que você faz. Fulano não vai gostar de mim. E daí? Mas aí minha mãe vai dizer que eu sou uma perdida se eu largar meu emprego e começar a empreender. Bem-vindo ao clube. Se tem um discurso que é muito comum na internet, é justamente aquela coisa de: não, você não deve nunca, jamais na sua vida ser CLT. Você não deve nunca, jamais fazer uma faculdade. Ou essa é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Depende. O que você quer? E essa é a pergunta difícil de ser respondida. Qualquer decisão relacionada ao teu financeiro não dá pra ser respondida se você não souber o que você quer. E é uma pergunta difícil, não é uma pergunta que você para assim: eu não sou fulana de tal, eu quero ficar rico. Tá, mas o que você tá disposto a fazer pra ficar rico? Você tá disposto, você mulher, tá disposta a rebolar a bunda em cima de um palco? Talvez sim, talvez não. Você tá disposta a talvez ter que abrir mão da tua vida pessoal pra ficar milionária? Você está disposta a levar uma vida dupla de mãe e empreendedora? Tem gente que não está disposta a fazer determinados sacrifícios para atingir determinados resultados. Eu não estou dizendo que todo resultado necessita necessariamente de um sacrifício super absurdo, como, nossa, eu tenho que abrir mão de ser mãe para conquistar a vida que eu quero. Talvez não. Talvez sim, depende de qual caminho você vai escolher para chegar naquele resultado. Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui é para que vocês entendam que todas essas áreas de desenvolvimento pessoal, de imagem e financeiro são extremamente necessárias para o equilíbrio, inclusive psicológico, de todas as mulheres. Eu não tenho contraindicação sobre o NR Academy. Lá dentro do NR Academy, eu te dou as ferramentas que você precisa para tirar as suas próprias conclusões. É claro que eu te dou passo a passo, te dou caminhos que eu já sei que funcionam, eu te dou esses caminhos lá dentro também. Só que tem gente, nem todo mundo vai funcionar exatamente com esses mesmos caminhos. E eu sei que a maioria das pessoas que começaram a assistir esse vídeo aqui estão esperando uma certeza absoluta. E a verdade é que a vida não funciona com certeza absoluta. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. E eu sei que isso é muito clichê de se falar, mas essa é a verdade. Não existe certeza absoluta de resultado algum que você faça com base no que alguém está dizendo. Tanto que sempre que eu gravo um vídeo no TikTok eu falo: gente, questione conteúdo sobre esse assunto, questione os autores desse assunto. Questione, pergunte, busque entender, porque nos dias de hoje tá muito difícil as pessoas sentarem a bunda na cadeira e estudar. E o NR Academy, ele vai te proporcionar exatamente isso, um ambiente que você precisa para desenvolver as áreas que realmente são importantes na nossa vida. Sabe aquelas coisas que a gente sempre questiona? Pô, por que não ensinaram isso na escola? Tipo, quais são os meus direitos e deveres como alguém que é CLT ou como alguém que é dono de um negócio? Como é que eu abro um negócio? Como que eu faço a contabilidade da minha vida pessoal mesmo? Que às vezes nem precisa de contador. Da vida pessoal, tipo, de um CLT no caso. Se bem que tem CLT que às vezes, né, ganha uma boladinha e precisa de um contador. Mas eu digo de maneira mais simples, como que eu organizo as minhas finanças, que é o básico, que a maioria das pessoas não sabem hoje em dia. Como que eu, mulher, cuido de mim. E essa parte do eu, mulher, cuido de mim, pra mim é uma das partes que mais toca em mim, assim, meu pessoal no NR Academy, justamente porque foi a parte que pra mim foi a mais difícil de ser lapidada. Eu sei que dentro do TikTok, principalmente, tem muito conteúdo falando sobre feminilidade e é daquela maneira mais tóxica, digamos assim, possível, que é aquela forma de tipo assim: olha, você vai ter que usar um vestido, você vai ter que usar uma maquiagem básica, você vai ter que ser mãe, você tem que. É basicamente te tirando de uma prisão
que era o fato de você achar que você tem que ser a girl boss, que vai funcionar em capacidade máxima o tempo todo pra você fazer o que os homens fazem pra ser exatamente valorizada como eles são valorizados, elas te tiram dessa prisãozinha pra você ir pra prisãozinha da menininha perfeita, que nem toda mulher é desse jeito. E isso não tem nada a ver com feminilidade. Feminilidade é uma das coisas, um dos assuntos que eu toco dentro do NR Academy, mas não na maneira como você deve se portar ou se vestir, mas sim a maneira como você deve se reconhecer. Se reconhecer o seu valor como mulher, que na sociedade que a gente vive hoje em dia, sim, tá sendo disturpado. Estão colocando valores que são essenciais na vida de homens para a vida das mulheres. E eu não digo que eles não são necessários, mas colocar como uma obrigatoriedade e dizer que o seu valor está de acordo com essas conquistas que geralmente são esperadas de homens, faz com que a maioria das mulheres se sintam incapacitadas, se sintam diminuídas. Justamente porque não é saudável que as mulheres tentem viver a vida como os homens vivem. Em todos os aspectos que você pode imaginar. Financeiro, relacionamento, de pessoal consigo mesmo, não importa. A questão é a gente reconhecer o porquê que a gente tá aqui, por que a gente é mulher, qual é o grande valor da mulher, pra que a gente serve, e com base nisso, você tomar as decisões. Ok, eu sei pra que eu estou aqui, e eu sei que isso não me limita a, por exemplo, ganhar mais que o meu marido. Porque eu sempre um tópico que explode no TikTok, é essas coisinhas. O homem e a mulher. Nada disso te impede. Não é que você não pode fazer isso, é que tem certas coisas que mulher tentar fazer como homem, a longo prazo vai trazer mais malefícios do que benefícios. E eu não tô dizendo que ele tem que ser o macho provedor. Pra mim tem que, mas se você não concorda com isso, você não faz. É simples assim. Lá dentro do NR Academy eu não coloco nenhuma obrigação que você tem que. O que eu tento mostrar lá pra você é justamente alguns porquês. E tudo que eu falo sobre feminilidade é com base na história, de como a mulher foi tratada ao longo do tempo, como ela é tratada hoje em dia e por que tudo isso tem acontecido. Com base em tudo que eu estudei, de filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, tudo isso tem a ver com como as pessoas se comportam e como elas reagem a determinadas situações. E para ser bem genérica, as coisas não são tão complicadas quanto parecem. É só a gente lembrar daquela leizinha básica da física de que toda ação gera uma reação. Então, literalmente, você pode tudo, mas nem tudo te convém, porque nem tudo vai trazer o resultado que você está esperando. E eu, sinceramente, a parte que eu mais quero tirar da cabeça das mulheres é de que a gente não precisa fazer o que um homem faz para ser valorizada como ele. A gente pode e a gente dá conta, e se a gente quiser a gente faz. Mas não quer dizer que a gente tem que fazer, que a gente é obrigada a fazer, ou que a gente de maneira alguma pode fazer. A gente pode. Às vezes a gente deve fazer. Mas isso não é uma obrigatoriedade, não vai ser isso que vai te fazer ser valorizada perante a tua família, perante você, perante o teu marido, namorado, seja quem for. Vai estar escrito aqui embaixo tudo que você vai estar levando do NR. Entretanto, agora vem a parte que talvez a maioria de vocês estejam curiosos para saber como vai funcionar, porque eu já falei desse assunto em live e em alguns vídeos, e eu falei que eu ainda iria decidir como que isso ia funcionar. O NR Academy, como eu falei, ele existe há mais ou menos 3 anos, e tem cerca de 2 anos que ele não é atualizado. E eu sou aquela pessoa que é extremamente contra aquele tipo de atualização em que a mentora simplesmente troca de roupa e fala exatamente as mesmas coisas, na mesma qualidade, no mesmo cenário, no mesmo tudo. Ela só monta um look novo e grava tudo de novo. Até porque eu já comprei um curso que a atualização foi exatamente isso. E eu sei o quão frustrante isso é. Quando a gente fala de uma atualização, a gente espera reparos em alguns problemas, a gente espera conteúdo novo e atualizado, conteúdo comprovado, conteúdo, os que não são necessários que sejam removidos, um novo formato, de fato, uma nova imagem. A gente sempre espera de uma atualização um degrau acima. E eu demorei muito para decidir fazer essa atualização do NR Academy, porque essa vai ser a maior atualização que eu já fiz. Tudo o que eu já fiz na minha vida. Eu vou regravar todo o conteúdo que eu falei para vocês aqui agora. Esse material já existe, são mais de 150 aulas já gravadas. Tem aula que tem 10 minutos, 5 minutos e tem aula que tem 4 horas. Aulas geralmente de coisa prática, que são tutoriais, são 4 horas. E era necessário uma atualização para conseguir otimizar todas essas aulas, conseguir fazer um cronograma que você consiga seguir, que ao longo do período que você vai estar dentro do NR, que é o período de 1 ano, que você consiga
consumir todo o material. Porque eu já tive aluna que falou, Nájila, eu não consegui assistir tudo porque é muita coisa e é difícil colocar dentro da rotina. E uma das formas que eu encontrei de conseguir colocar tudo isso dentro da rotina foi fazendo um novo conteúdo num novo formato que você consiga consumir diariamente e que de fato seja agradável de você consumir diariamente. Então, o NR Academy, ele vai passar por uma nova transformação, onde todos os conteúdos vão ser revistos e atualizados. Então, todo o NR Academy vai passar por uma nova transformação, onde o conteúdo do material vai ser atualizado, a qualidade de imagem finalmente entregue vai ser atualizada, vai ser uma qualidade de imagem muito melhor inclusive do que essa que vocês estão vendo aqui agora. O cenário vai mudar, porque não tem coisa mais chata de você assistir um monte de aula com um cenário praticamente igual, que era exatamente o que estava acontecendo com o NR Academy. Então vamos ter um cenário para cada um dos temas, vamos conseguir atualizar todo o conteúdo, vamos ter formas diferentes de ingresso ao NR Academy e vamos ter também o tão sonhado, pelo menos por mim, e descobri também que pelas minhas alunas que já estão comigo, o tão sonhado e esperado Press Kit do NR Academy. E o novo NR Academy será um NR Mentoring Academy, ou seja, ele também vai ter mentoria, porque o NR Academy que a gente tem hoje, a gente tem algumas aulas ao vivo, quando as alunas começam a chegar com bastante dúvidas sobre algum assunto, a gente começa a marcar aulas, falar, olha, dia tal, vou fazer uma aula ao vivo para tirar as dúvidas sobre esse assunto aqui. Ao longo de todo esse processo, a gente usou poucas vezes esses recursos de aulas ao vivo, justamente porque elas queriam falar mais comigo. Muitas vezes assuntos muito pessoais que elas não queriam que as outras alunas soubessem, que elas iam falar comigo no direct. E às vezes era muita coisa, que uma conversa de WhatsApp não é suficiente. Então eu resolvi lançar também essa função, essa possibilidade que é de mentoria. E o novo NR Mentoring Academy vai funcionar de maneira diferente do NR Academy. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, são dois formatos diferentes, o NR Academy e o NR Mentoring Academy, mas ambos com o mesmo objetivo, fazer com que você se desenvolva e consiga encontrar o equilíbrio entre esses três pilares que eu falei pra vocês aqui até agora. No momento, esse material aqui do NR Mentoring Academy, ele ainda não está pronto, ele ainda não está disponível. Ele está sendo atualizado, o material da apostila que as alunas vão receber no Press Kit também está sendo atualizado, as aulas ainda não começaram a ser gravadas justamente porque o material está sendo todo revisado, tá pelo processo de atualização. O NR Academy, esse material daqui, do NR Academy, ele já está funcionando. Eu já tenho alunas no NR Academy, só que eu fiquei bastante tempo sem divulgar o NR Academy e ele vai voltar agora por um simples motivo. A única forma de fazer esse NR nascer é fazendo com que as pessoas conheçam esse NR aqui. Então, as alunas que já estão comigo, inclusive que fizeram renovação no final do ano passado, elas vão continuar comigo quando o NR Mentoring Academy chegar. Como assim? Exemplo, tem uma aluna minha que renovou o NR Academy em novembro de 2023. E ela renovou querendo a atualização do NR Academy. Só que eu estava sem prazos para poder entregar para ela. O material ainda não tinha nem começado a ser produzido, o material novo. Então eu falei para ela, olha, eu sei que você quer atualização e eu preciso ser justa com você. Você já pagou pela atualização. Então eu vou fazer o seguinte, independente de quando ela sair, você já está comigo, você já está com acesso a esse material aqui. Você já tem todas as regalias desse material aqui. Quando o material novo sair, você vai receber ele gratuitamente, com o seu Press Kit e também com acesso de 1 ano. Então, se teoricamente, isso não vai acontecer, mas se teoricamente ela tivesse feito a renovação do NR Academy e demorasse 1 ano para sair o NR Mentoring Academy, ela teria recebido o NR durante 1 ano e a atualização por mais 1 ano. Cerca de 2 anos dentro do NR, sem ter que fazer nenhum pagamento adicional. E o que eu resolvi fazer para vocês que estão conhecendo o NR agora também? Então, o que eu resolvi fazer com vocês? Quem entrar no NR Academy antes de sair a atualização, de fato, o NR Academy aqui, não importa quando entrar. Quando sair a nova atualização do NR Mentoring Academy, você vai receber a atualização sem ter que pagar mais nada por isso, no plano mais premium do NR Academy, que é justamente o plano que tem o Press Kit, que tem o atendimento personalizado, que tem direito à mentoria, uma chamada de vídeo comigo todos os meses, você vai ter acesso a esse material. Aí vamos supor que acontece o seguinte, Nájila, eu entrei, eu vi lá o material e sinceramente não era o que eu tava imaginando. Não tem problema. Por lei, lembrei do menino do TikTok. Por lei, você está assegurado pelo Código do Consumidor que, se você fizer uma compra e nos próximos 7 dias após essa compra você não gostar do item que você comprou, seja por qual for o motivo,
Você pode simplesmente não ter gostado da minha cara lá dentro do material. Não tem problema nenhum. É só você pedir o seu dinheiro de volta. Não tem problema. Nos próximos 7 dias, não gostou, pede o dinheiro de volta. Você recebe ele integral, sem ter que passar nenhum processo burocrático, nem nada do tipo. E agora, como eu prometi no início desse vídeo, fica aqui com vocês o relato da minha aluna Eveline, que mandou um vídeo pra mim de quase, ou mais, eu não me lembro agora exatamente, meia hora só explicando todos os benefícios que ela teve com o NR Academy. Um beijão e eu espero que você tome a sábia decisão de entrar para o NR Academy e posteriormente conseguir o acesso do NR Mentor Academy também. Um beijão e até a próxima. Você está prestes a tomar a melhor decisão da sua vida e eu vou te contar o porquê. Bom, eu quero me apresentar, eu me chamo Eveline Giovanna, tenho 22 anos e faço parte do NR Academy. Quando eu conheci a Nájila, eu estava buscando por uma profissional que desse curso de automaquiagem online, porque eu estava vivendo uma fase da minha vida que eu estava sem receber R$1, isso mesmo, sem receber R$1. Eu estava trabalhando em uma oficina que eu ganhei de herança do meu pai, junto com meu irmão, e eu fiquei mais de um ano sem receber R$1. Tudo que eu fazia, tudo que eu vivia e gastava era à custa do meu pai e da minha mãe. E muitas vezes do meu namorado também. Então, no final de 2021, eu procurei uma profissional que desse esse curso de automaquiagem online, porque como eu já tinha experiência na área, eu queria montar o meu próprio curso e vender online também. E então eu conheci a Nájila através do Instagram, comecei a seguir ela, acompanhar. Comprei o curso com um desafio do final de ano, fiz e continuei acompanhando a Nájila. Amei a metodologia dela, o jeito de explicar e tudo. E continuei acompanhando ela, participando das aulas ao vivo, que ela estava montando o NR Academy ainda. E assim que tive a oportunidade, eu me inscrevi no NR Academy anual. Se eu não me engano, eu fui uma das primeiras alunas dela e acompanhei todo esse processo. E posso dizer com plena certeza que o NR Academy mudou minha vida. Na minha parte de relacionamento amoroso, vai fazer 6 anos que eu tô com meu namorado. E ele sempre foi um cara assim, que nunca via futuro em nada. Pra ele, se ele acordasse amanhã, tava bom. Se não acordasse, bom também. Não tava nem aí. Ele falava assim pra mim que não ia nem chegar na parte de aposentadoria, que ia morrer antes. E aí eu ficava assim, frustrada, né? Porque eu tô com a pessoa não quer viver e fala que vai morrer cedo. Eu ficava assim, desorientada, sem saber como lidar. E aí depois que eu entrei no NR e fazer a parte de desenvolvimento pessoal, florescendo mais o meu lado feminino, tudo começou a mudar sem eu saculejar ele assim, falar, muda. Quando eu mudo, eu mesma, o mundo à minha volta muda também. Gente, quando eu escutava isso, eu não acreditava. Mas fui à prova viva. Hoje meu namorado quer estudar, estuda sobre investimentos, aposentadoria a longo prazo e tudo mais. E planeja viagens comigo, querida. Pra quem não queria nem viver, tá planejando viagem, tá ficando mais ansioso do que eu. Então, assim, era tudo que eu pedi um dia pra Deus. Alguém que me amasse, que amasse viajar também. Apesar que eu nunca saí daqui, né? Mas assim, o espírito aventureiro está aqui e ele vai sair em algum momento. E eu também tinha muitas briguinhas, eu mesma criava paranoia na minha cabeça. Caminhão, não sei se vai sair no áudio. E também na parte de ciúme, de briga, de discussão, de intriga. Acabou, minha filha. Eu já sei da vida dele, ele sabe da minha. Nós não fica criando intriga, ciúme bobo. Não fofoca. Nossa vida é assistir série, comer e namorar. E, assim, é o namoro dos sonhos. Todo mundo tem esse direito de viver um relacionamento tranquilo. Ter a paz de um amor tranquilo. Isso não tem preço também. Outra coisa, lembrei. A academia, minha filha. Você acha que eu era uma pessoa atlética? Não. Eu era super sedentária e cresci a minha vida toda sem fazer um alongamento. Já tive problemas na coluna devido a isso, né, de não exercitar. E aí eu cresci muito rápido e meus nervos não acompanharam. E com o NR mudei meu lifestyle para fitness.
e tô fazendo academia agora. No começo foi bem difícil, porque eu tava com hipoglicemia e eu tenho um probleminha no coração. E aí tava bem difícil eu me encaixar. Mas aí eu contratei personal e tô seguindo firme. Já consigo pegar 3 quilos no braço, coisa que eu não conseguia pegar 1 grama. E, nossa, é muito vitorioso também pra academia, porque eu virei a pessoa que eu temia, queria ser e nunca fui. E tudo isso também graças ao NR. Eu acho que às vezes eu sou que nem o Pedro Scooby, meu pensamento vai lá no Lu e volta, sem lembrar de nada. Tudo que eu fiz até agora foi com base no primeiro passo. E o primeiro passo eu dei devido ao NR Academy, aos ensinamentos da Nájila e a tudo que você vai encontrar nesse curso. Que eu acho que nem deveria chamar curso, né? O próprio nome já é perfeito, é uma academia, é como se fosse uma faculdade, uma universidade. Eu ainda não completei o curso, não tem 100% feito. Se eu não me engano, eu tô com uns 72%. E já tem 1 ano que eu tô fazendo, porque assim, eu comecei a fazer ele e aí eu comecei a pôr em prática tudo que tem lá dentro. E aí a minha vida financeira foi melhorando, o meu serviço foi aparecendo mais clientes, fiz mais cursos. Então a vida tava muito corrida e por isso eu ainda não terminei. Mas sempre que tem um fôlego assim, eu me programo para voltar a estudar. E igual eu tô fazendo agora, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Então eu não terminei o curso ainda e minha vida já mudou. Não só minha vida, assim, na parte financeira, na parte de relacionamento e na parte de desenvolvimento pessoal. É como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira totalmente diferente. Percebi que todo dia a gente tem uma escolha. E graças a Deus eu fiz a escolha de entrar pro NR Academy. Fiquei esse 1 ano e meio, né, mais ou menos, trabalhando na oficina com meu irmão, sem receber R$1 e já tava de saco cheio. Então, eu saí de lá, eu abri mão da minha parte, não recebi nada. Saí com uma mão na frente e outra atrás. E confesso que fiquei muito insegura e preocupada, porque eu também sou muito ansiosa, mas eu tomei a decisão e saí. Eu até contei pra Nájila na época. E eu saí em janeiro a fevereiro de 2022. E de cara, eu saí de lá, já apareceu uma oportunidade de eu trabalhar num salão de beleza aqui da minha cidade. Um salão que a cabeleireira é bem famosa e já tem anos de experiência. E eu, relutante, falei que não ia vir porque eu não tinha dinheiro para manter o salão, não tinha nada. E realmente não tinha. E aí meu pai, que acompanhou todo o processo desse negócio da oficina, as minhas crises e tal, me apoiou e falou assim, não, Eveline, você vai sim, os primeiros meses, se você não tiver o dinheiro, eu vou pagar o aluguel pra você, mas você vai trabalhar. E aí, assim eu fiz. Vim pro salão, não tinha móvel nenhum, não tinha nada. Tinha que renovar todo o meu estoque de maquiagem, porque eu fiquei quase 3 anos sem atender. Então, assim, maquiagem vencida, maquiagem faltando, produto, e aí eu tinha que repor tudo. Mas eu vim com a cara e a coragem. A Nájila também acompanhou o início, a minha bancada, que era uma bancada dos sonhos, eu consegui comprar. O meu espelho, que tem luz de LED, também era meu sonho, tá aqui, consegui comprar. E eu tô conseguindo montar aqui aos poucos. E cada conquista, gente, um pincel que eu compro é assim, a melhor coisa do mundo. E desfrutar da sensação de paz, sabe, não tem explicação. É um bem-estar muito grande de eu estar aqui e realizando meu sonho de criança, desde os 14 anos que eu queria trabalhar com maquiagem. E aí, começando a trabalhar com maquiagem em si, vi que não era uma coisa que dava dinheiro todo dia e não fazia parte do meu projeto de vida. Então, eu descobri uma nova paixão, que é a sobrancelha. Fiz curso de design, 2 cursos. E assim, gente, é muito satisfatório fazer sobrancelha. Eu amo ser design. É uma coisa que eu amo também, assim como a maquiagem. E então, comecei a trabalhar com design de sobrancelhas. E desde então, a minha vida financeira vem mudando. Consigo pagar as continhas aqui do salão, que eu tô investindo tudo ainda. E as minhas contas básicas eu consigo pagar também. Assim, tô longe do meu objetivo financeiro, que é ficar multimilionária. Assim seremos,
Mas eu tô no caminho, sabe? Eu entendo hoje que é uma escadinha, que dia após dia eu faço uma coisa diferente, eu aprendo uma coisa diferente e isso contribui pro meu futuro que eu tanto almejo. Mas assim, a satisfação de chegar no final do mês, ter todas as minhas contas pagas, sem depender do meu pai e da minha mãe para pagar elas, como eu tava dependendo no período que eu fiquei na oficina, assim, é muito gratificante demais. E eu venho alcançando pessoas fora do meu nicho, mas dentro da minha família. Inspirei o meu primo, que já é farmacêutico há uns 10 anos, morou em vários lugares trabalhando como gerente de farmácia. Inspirei ele a abrir sua própria farmácia na nossa cidade natal, que é onde eu moro hoje. E isso foi feito numa viagem que eu fiz com ele esse começo de ano, que a gente fez uma viagem juntas. E aí ele me fez algumas perguntas, né, sobre empreender, sobre como é que eu lidava com o salão, como é que era a questão financeira, de administração, de gestão e tudo, porque na minha empresa eu sou tudo, né? Eu sou desde a empregada até a marqueteira, a administradora, a contabilista. E aí eu conversei com ele um pouquinho lá, dei uma explicação do meu negócio, do meu nicho. E um mês depois ele me dá a notícia que estava vindo para Guapé abrir a própria farmácia e falou para a mãe dele que foi inspirado em mim. É a mãe dele que me contou, ele nem sabe disso. E assim, eu fiquei tão feliz, tão radiante, que eu não estava me cabendo. Falei, eu não acredito que o que eu fiz inspirou outra pessoa a fazer o que ela ama também, o que ela sabe fazer há muito tempo e nunca teve coragem. Então assim, foi lindo de ver. Eu sabia que terapia era uma coisa essencial na vida. E em uma aula ao vivo também com a Nájila, a gente estava falando sobre dinheiro, sobre terapia, lei da atração. E eu lembro que ela falou, que eu falei pra ela, vou trabalhar muito para pagar terapia e ficar rica. E ela me disse totalmente o contrário. Você tem que pagar terapia pra ficar rica. E aí eu falei, como assim, né? Mas tá, vou me virar, fazer do jeito que dá. E no começo do salão, quando eu ainda não conseguia pagar tudo, eu pedi ajuda pro meu pai. Falei, pai, a situação é assim, assim e tal, quero fazer terapia, o senhor pode me ajudar? E meu pai, amorzinho, me ajudou muito pagando a terapia. E foi na terapia que tudo que eu aprendi no NR tá sendo expandido. E muito além também, coisa que eu nem sabia que eu tinha trauma, que eu tinha medo, já tô superando e já tá fazendo efeito no meu dia a dia, na minha pessoa e em tudo. Falar em público é uma coisa que eu não fazia nunca. E adivinha o que eu tô fazendo esse mês que eu tô gravando esse vídeo? Fazendo leitura na igreja. Igreja é outro assunto que eu tenho que entrar também. Mas enfim, minha dicção era horrível. Eu falava tudo embolado. Ainda falo em alguns momentos. Talvez você vai perceber nesse vídeo, talvez não, talvez haja cortes, talvez não. Mas buscando conhecimento, desenvolvimento pessoal e praticando, a minha fala tem melhorado significativamente. Através de leituras também. E sim, gente, agora eu tô conseguindo fazer leitura na igreja, que é aquele monte de gente me olhando no microfone em cima do altar. Então isso pra mim foi um degrau gigantesco que eu subi. E é uma vitória digna. Aí, ó, viu? Digna. É uma história que merece ser contada aqui. E sobre igreja também. Na minha infância eu só ia na igreja com meu avô morreu, tem mais de 16 anos, nunca mais fui. Na verdade tentei ir 3 vezes e não me sentia bem, não gostava, porque eu sentia as pessoas e ouvia as pessoas falando mal de mim. Então abandonei essa parte de igreja, de religião. Não fiz catequese, não fiz eucaristia, nem crisma, nem nada. E nesse processo todo aí, eu também virei tia e fui convidada para ser madrinha. E a Nájila sempre fala de Deus, do universo, do Criador. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer a catequese para adultos. Entrei e também foi assim, outra virada de chave na minha vida. Hoje eu percebo muita coisa que antes eu negligenciava. Fiz a catequese, me crismei, fiz a primeira eucaristia, hoje já faço leitura lá na missa e as pessoas começam a conversar um pouco mais sobre de Deus comigo. E eu tenho me dedicado a fazer devocional.
Não tô fazendo todo dia no momento desse vídeo, mas estou tentando. Eu acho que a consistência é mais importante do que o perfeccionismo. Então estamos aí, mais uma área da minha vida transformada com o NR. O NR foi a tomada de rédeas da minha vida. Ele veio, me mostrou isso e isso tudo aconteceu também porque eu quis pegar a rédea e porque eu quis dar o primeiro passo, que é a parte mais difícil. E se você der esse primeiro passo também, entrando para essa comunidade de desenvolvimento, eu tenho certeza que sua vida vai mudar da água pro vinho, se bobear para Chandon e por uma viagem em Paris, querida. E também quero dizer que eu fui a melhor aluna de 2022 e assim, choquem, pasmem com o meu certificado. Eu vou deixar fotinhas dele, né, porque aqui tá escuro que eu tô gravando. Vou mandar umas fotos e colocar nesse vídeo também. Então, sim, você está conversando com a aluna destaque de 2022 do NR Academy. Se você tá em dúvida se entra no NR ou não, eu estou aqui para te dizer que sim, você entra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pensa no seu primeiro. Vai fazer um serviço extra. Vai caçar um serviço, menina. Vai monetizar um dom que você já tem naturalmente. Ai, que eu não tenho tempo. Nem eu, e por isso eu estou aqui. A gente que cria o tempo. A gente que se organiza. Vai arrumar uma agenda e colocar seus horários e se priorizar. Que fica aqui meu agradecimento imenso. Muita gratidão e muita luz para essa mulher, para ela iluminar a vida de mais mulheres e a gente fazer esse mundo um mundo melhor. Então, assim, esse é o meu depoimento. Fui bem espontânea aqui, não segui roteiro, não segui nada. Talvez eu tenha me esquecido de dizer alguma coisa, mas eu acho que o que eu disse também já foi muito válido. É isso, minha flor, um beijo. E te vejo no NR, hein? Beijinhos!